Você sabia que o Bitcoin não é apenas uma criptomoeda no meio de tantas outras? Muita gente acha que o Bitcoin e as altcoins são a mesma coisa, mas na verdade existe uma diferença enorme. E entender isso pode ser um divisor de águas entre você proteger o seu dinheiro e você cair em armadilhas no mercado financeiro. Hoje eu vou te explicar a diferença entre Bitcoin e as altcoins. Primeiro, precisamos entender que o Bitcoin ele foi a primeira criptomoeda criada e ele inaugurou toda essa tecnologia chamada de blockchain. E no white paper do Satoshi Nakamoto é escrito Time Chain. Depois eles ampliaram e modificaram para blockchain. Depois do Bitcoin, milhares de outras criptomoedas foram criadas. E essas, por sua vez, são chamadas de altcoins. Ou seja, moedas alternativas ao Bitcoin. Mas cuidado, o fato de existir milhares não significa que todas são iguais ou que todas têm um valor real. E antes disso, vamos para um simples resumo do que é o Bitcoin. Bitcoin ele é uma criptomoeda, eu particularmente nem gosto de chamar ele de criptomoeda, criada para ser descentralizada e oposta ao sistema fiduciário. O Bitcoin ele é um sistema único, ele não tem dono, não tem CEO, não tem nenhuma pessoa ou empresa por trás, não tem ninguém ligado ao Bitcoin. O Bitcoin ele é uma rede mantida por milhares de computadores ao redor do mundo inteiro. Ou seja, se você quiser minerar, você pode minerar. Se você quiser ser um node de Bitcoin, você pode fazer um node de Bitcoin sem nenhum problema, mas tudo seguindo o padrão do sistema descentralizado. O Bitcoin ele também tem uma oferta limitada, que só existirão 21 milhões de Bitcoin no mundo. Isso cria escassez e faz com que o Bitcoin seja parecido com o ouro. Porém, o ouro é uma dificuldade enorme para você guardar, para você movimentar, para você fazer qualquer outra coisa. O Bitcoin não, apenas com um pendrive ou também um celular ou uma hard wallet, qualquer coisa que seja, uma placa de metal, você consegue ir para qualquer lugar do mundo recuperar a sua chave, que é a sua seed e a sua passphrase e pronto, o dinheiro está nas suas mãos, independente de onde você estiver. O ouro já não tem como você fazer isso. E um fato muito interessante também que o Bitcoin ele tem segurança e imutabilidade. O que significa? Significa que a rede do Bitcoin nunca foi hackeada. E a proposta do Bitcoin é que o Bitcoin seja imune a censuras. Que ninguém, ou empresa ou governo, pode parar, pode confiscar, pode bloquear o Bitcoin. O Bitcoin não existe isso. Você faz uma transação para outra pessoa e não tem bloqueio, não tem essas tarifas enormes aí para você transferir de um país para outro, convertendo na moeda. Não tem bloqueios judiciais, o banco querendo te bloquear. Na rede do Bitcoin, na blockchain, na time chain, não existe isso. E é aí que muitas pessoas entram no erro por causa, até dispersando um pouco do assunto aqui, e na hora de fazer uma transação. Se você faz uma transação errada no Bitcoin, não tem como voltar atrás. Ou seja, é muito importante que você verifique sempre o seu endereço de envio, para ver se está tudo certo, para ver se você está enviando certo. Uma vez que enviou, não volta mais. E agora passando para a outra parte, que são as altcoins. O que são as altcoins? Elas são todas as outras criptomoedas criadas depois do Bitcoin. Ou seja, depois de 2010, 2011, aí foi sendo criada outras altcoins. Que é o caso de uma altcoin muito boa sim. Eu não ligo porque eu não tenho, mas todo mundo fala que vale a pena ter, entre aspas, mas que é a Ethereum. As altcoins são todas as criptomoedas criadas depois do Bitcoin, ou seja, Ethereum, Solana, BNB, Dogecoin, Shiba, todas essas criptomoedas criadas depois do Bitcoin são chamadas de altcoins. Algumas têm até umas propostas interessantes, que é o caso de contratos inteligentes.
que é o caso da Ethereum. Transações mais rápidas também é o caso da Solana, ou pagar menos taxas. É a Polygon, por exemplo, ou até memes que viraram moeda, que é o caso da Dogecoin. Mas a maioria delas tem algo em comum. Elas têm líderes, têm fundadores, têm empresas por trás e não possuem a mesma descentralização que o Bitcoin permite, que o Bitcoin oferece, e muito menos a segurança. Ou seja, podem ser inovadoras, mas também podem desaparecer ou ser manipuladas, que é o caso de muitas outras altcoins. Você está comprando e acha que vai valorizar muito mais que o Bitcoin, mas em 10 segundos, em 30 segundos ou menos que isso, do nada o gráfico é manipulado e vai a zero, ou vai a menos 90%. Eu vou colocar um quadro aqui agora na tela para você entender a diferença sobre Bitcoin e sobre altcoins. Então aqui você vê que a criação do Bitcoin foi por Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo, ou seja, é uma pessoa ou um grupo de pessoas que criaram o Bitcoin. Já em 2011 começaram a criar outras criptomoedas correlacionadas ao Bitcoin, mas com uma proposta totalmente diferente. O Bitcoin, como eu já expliquei, ele tem uma oferta limitada. Só irão existir 21 milhões de Bitcoins no mundo inteiro na blockchain. Então, após isso, que, se eu não me engano, a última mineração vai ser em 2140. Após isso, não terá mais Bitcoin. Quem tem, tem. E quem não tem, vai pagar muito caro para ter, por migalha. Então, aproveita a oportunidade. Igual o Renato 38 fala, quem tem Bitcoin daqui a 5, 10, 15 anos, vai colecionar passaporte e vai ter muita liberdade. Quem não tiver, vai ser escravo do governo. E a altcoin, ela não tem limite, ou se tiver um limite, é um limite muito exagerado. A descentralização do Bitcoin não tem dono, não tem CEO, não tem empresa, não tem ninguém por trás disso. Já as altcoins, elas têm alguém que está ligado, está por trás disso. Seja uma pessoa, seja uma empresa ou qualquer outra coisa. A proposta do Bitcoin é ser uma reserva de valor, um dinheiro digital que ninguém consegue controlar, bloquear, confiscar, nada disso. Obviamente, se guardar da forma mais segura. E uma proposta também do Bitcoin, que é você não perder poder de compra, mas ganhar poder de compra. Em vez de as coisas ficar mais caras, com o tempo elas vão ficando mais baratas. E a das altcoins, a diferença são os contratos, são os jogos, os memes ou a especulação. E em questão de segurança, não tenho o que falar. O Bitcoin é a rede mais segura já criada e testada. Mas nas altcoins, vemos que não é assim. Já foram muitas das altcoins hackeadas ou até mesmo abandonadas. As pessoas entram no mundo das criptos achando que todas as moedas são iguais. Compram moedas aleatórias achando que vão ficar rico rápido, mas se esquecem que 90% das altcoins elas morrem com o tempo. O Bitcoin, ele já é ao contrário, ele segue firme há mais de 15 anos, atravessando crises, atravessando governos, atravessando hackers, no caso, né, os ataques que tem a rede, e ainda assim continua sendo a rede mais segura. Então, para resumir, o Bitcoin, ele é único, nasceu para ser um dinheiro digital, descentralizado e global, sem interferências de governo ou de bancos querendo bloquear, confiscar o seu dinheiro. As altcoins, elas já podem ser projetos de tecnologias, de especulação ou até mesmo de memes, mas não são equivalentes e não vão chegar aos pés do Bitcoin. Por isso, antes de investir, você tem que estudar, você tem que saber a diferença entre o Bitcoin e entre as altcoins. E esse é o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu joinha aí, se inscreve no canal, coloca nos comentários aqui se você gostou do vídeo, propostas, dicas de vídeo para os próximos vídeos futuros. E é isso, valeu, falou e fui!